Olá, hoje vamos falar sobre os polinizadores em Portugal, as ameaças e soluções. Vamos conhecer os principais desafios que afetam os polinizadores em Portugal, divulgando uma crónica da série Guardiões das Flores, que é uma parceria entre a Wilder e o projeto Polinização do o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Os polinizadores, como abelhas, borboletas e outros insetos, são responsáveis pela reprodução de muitas plantas, incluindo culturas agrícolas que garantem a produção de frutos e sementes. Sem a sua ação, a biodiversidade estaria gravemente ameaçada e a produção de alimentos sofreria uma redução significativa, afetando a segurança alimentar e a economia. E podemos perguntar quais é que são as principais ameaças que enfrentam os polinizadores em Portugal. Os polinizadores enfrentam múltiplos desafios, entre os quais a perda e a fragmentação do habitat, a expansão urbana e as monoculturas intensivas reduzem a diversidade das paisagens, dificultando o acesso a alimento e locais de nidificação. Sem um ambiente propício, as populações de polinizadores diminuem drasticamente. O excesso de pesticidas é outro problema. Alguns pesticidas afetam diretamente os polinizadores, causando a mortalidade imediata. Outros têm efeitos menos visíveis, como a redução da longevidade, dificultando a orientação e a menor capacidade de reprodução. E as alterações climáticas, o aumento das temperaturas, as ondas de calor e a menor disponibilidade de água afetam a atividade dos polinizadores, desregulando a sincronia entre o seu ciclo de vida e a floração das plantas que polinizam. As alterações climáticas previstas para a região mediterrânica, onde nos encontramos, indicam um aumento da temperatura média de 2 a 5 graus Celsius até ao final deste século. Esperam-se ondas de calor mais frequentes, verões mais longos com temperatura acima de 40 graus Celsius e invernos a menos. Perspectiva-se também uma diminuição da precipitação anual. Estas alterações poderão ter influência na sobrevivência, reprodução e a atividade dos insetos polinizadores, trazendo maiores desafios para a sua conservação. Se, por um lado, os invernos mais amenos podem favorecer a sobrevivência destas espécies, os verões muito quentes podem aumentar a mortalidade. O calor extremo afeta também a capacidade de voo e de recolha de alimentos e a sua reprodução. Além do mais, as alterações climáticas podem fazer com que as plantas floresçam antes do período da atividade dos polinizadores. Esta sincronia entre os ciclos de vida dos insetos e a floração das plantas pode resultar em polinização menos eficaz e assim diminuir a produtividade e o sucesso reprodutivo de plantas agrícolas e silvestres. Quando as culturas dependentes dos polinizadores florescem muito cedo, como a amendoeira, os dias muito frios ou chuvosos não permitem que os polinizadores estejam ativos, afetando a polinização. Há também ainda as espécies invasoras que são um problema. A introdução destas espécies exóticas pode causar desequilíbrios nos ecossistemas. A vespa asiática, por exemplo, é uma grande ameaça para as abelhas, predando as colónias inteiras e reduzindo as populações de polinizadores. Termino com um conselho ambiental sobre os polinizadores. O que é que nós podemos fazer? A proteção dos polinizadores exige medidas concretas e eficazes como criação de habitats naturais, manter e recuperar áreas com vegetação nativa, promovendo corredores ecológicos que permitam a sobrevivência dos polinizadores em ambientes agrícolas e urbanos, a redução de pesticidas, optar por práticas agrícolas mais sustentáveis, como a proteção biológica contra pragas e o uso de técnicas agrícolas que minimizem o impacto nos insetos polinizadores. E ainda podemos pedir à nossa Câmara e Junta de Freguesia que não utilize herbicidas. Finalmente, a adaptação às alterações climáticas. Devemos implementar estratégias que reduzam os efeitos do aquecimento global, como com plantas de espécies florais adaptadas a estas condições. E ainda o controle de espécies invasoras. Devemos monitorizar e tentar que essas espécies não alastrem. A proteção dos polinizadores é essencial para garantir a biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas. Ao adotar práticas mais responsáveis, contribuímos para um planeta mais equilibrado e saudável para todas as espécies, incluindo a nossa. E lembre-se de ajudar a preservar o ambiente.